Olá, querido intercessor, estamos aqui, continuando a nossa caminhada preciosa na presença de Jesus, dentro deste Momento Amai, da terceira temporada, do Momento Amai, fazendo aí a nossa recapitulação dos pontos importantes dentro da nossa caminhada. Então, nós estamos entrando agora no módulo dos símbolos do Espírito Santo. Nós vimos aí muitos pontos importantes e nós queremos trazer à memória, como diz a palavra, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, nós vamos trazer aqui os pontos importantes daquilo que nós vimos da caminhada do Espírito Santo, dos símbolos, o que ele representa na vida do cristão, na vida do intercessor, Então, a sua ação, a sua atuação na nossa vida, em nós e através da nossa vida. Então, esses encontros referentes aos símbolos do Espírito Santo estão ali para você que acompanha com o guia, está do encontro 12 até o encontro 17, você pode estar relembrando no guia, Então nós vemos alguns símbolos, que trazem a realidade da função e daquilo que realmente o Espírito Santo representa na vida do cristão e na vida aqui na nossa caminhada, na vida do intercessor, efetivamente, Então nós vimos ali que o Espírito Santo ele é o vento que transforma, Lá em Ezequiel 37 nós vemos a ação do Espírito Santo através do sopro, do vento, onde havia um vale de ossos secos e um exército se levantou mediante a palavra profetizada, pelo profeta, e o sopro do Espírito que veio sobre aquele exército não foi uma restauração apenas física, mas está falando da alma, do Espírito. Então está falando desse sopro de vida do Espírito Santo de Deus, que é o nosso Deus, é o Deus da restauração, é um Deus de restauração. Então o vento sopra o vento do Espírito, quando sopra, ele sopra para restaurar o povo de Deus e para tocar as nações. Então, quando o vento do Espírito sopra, um grande exército se levanta. Isso nós vemos claro na palavra de Deus. Então, nós cremos nesse movimento do Espírito como o vento que sopra, nos levantando como um grande exército nas mãos do Senhor. Então, nós temos aí essa ação do Espírito Santo sobre a nossa vida e sobre a vida da igreja, sobre a vida do povo de Deus, como o vento que sopra, restaurando e levantando um grande exército do Senhor para a batalha. Nós temos também outro símbolo do Espírito Santo de Deus, que é fogo de poder, o Espírito Santo como fogo. Nós temos aí lá em Atos 2, na experiência do Pentecostes, que veio sobre a igreja, ele veio como línguas de fogo sobre a vida daqueles que estavam buscando ao Senhor. E o fogo, ele tem uma representação, ele simboliza a limpeza, a purificação, a intrepidez, ou seja, a ousadia ardente, o fogo que aquece, que ilumina, que espalha, que purifica. Ele tem esta ação. O fogo é utilizado para purificar metais, o ouro, refinando metais, Então ele tem essa ação purificadora. Então todas as vezes que o Espírito Santo de Deus ele se manifestou com fogo nas Escrituras Sagradas, ele foi com um propósito muito bem definido. Então esse fogo ele vem sobre a vida, sobre a nossa vida e sobre a vida da igreja, com um propósito muito bem definido. Nós temos aí exemplo Moisés, com a sarça ardente. Quando o Espírito Santo se manifestou com fogo na sarça ardente, ele se levantou para libertar o povo de Deus. Elias no Monte Carmelo, Deus se manifestou com fogo, consumindo ali o sacrifício, e ele veio trazendo arrependimento, Foi um processo de arrependimento, um mover de salvação sobre o povo. Então nós temos aí o próprio Pentecostes, que foi uma ação de poder sobre a vida dos discípulos, para que eles testemunhassem e as pessoas fossem alcançadas pelo poder de Deus. Então nós temos uma ação aí sobre a vida, do intercessor, sobre a vida do cristão, com um fogo de poder sobre as nossas vidas. Então
O Espírito Santo, ele é o vento que transforma, ele é o fogo de poder que nos habilita com poder, que nos purifica, né, e que nos habilita para um propósito, para cumprir o propósito de Deus. Ele também é a água que limpa, né? Então, João 7, Jesus fala isso. Quem crer em mim, né, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele está se referindo ao Espírito Santo de Deus que seria dado, ainda não havia se cumprido a promessa, mas que havia o Espírito Santo que estava sendo dado como promessa para aquele que crê. Então, a água, ela tem esse símbolo da fonte de vida, ela é fundamental para a manutenção da vida, para a sobrevivência. O próprio ser humano, 70% do corpo do ser humano é água. Então nós temos aí uma função fundamental da água. E além disso, dessa função de vida que a água exerce para o ser humano, ela tem uma função de purificação, de limpeza. A água limpa, a água purifica. E essa é a ação também do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, né? Então, ele além de nos manter como o fôlego de vida, ele também nos purifica, nos dá esta condição de caminhar em pureza, de caminhar em retidão diante do Senhor, né? Então, nós temos aí essa função, essa ação do Espírito Santo em nós e através de nós também, pensando que nós temos aí uma boa parte da população mundial que não tem acesso e perece no mundo por falta de acesso à água potável, à água limpa, à água pura. E quantas pessoas que estão morrendo espiritualmente pela falta, né, da água viva. Então nós temos aí uma realidade espiritual com relação ao Espírito Santo dentro desse símbolo dele como a água, né? Então que nós precisamos tornar o Espírito Santo de Deus acessível às pessoas, para que elas recebam, para que elas sejam purificadas, para que elas sejam transformadas, para que elas sejam limpas, para que elas ganhem essa condição de caminhar em retidão, em condições, né, de uma vida digna. Nós precisamos tornar o Espírito Santo de Deus acessível. Então o Espírito Santo, ele é como vento, ele é como fogo, ele é como a água que limpa e ele vem sobre a nossa vida também como um selo de Deus. O que significa o selo? O selo, ele tem um significado de autenticação. Antigamente o rei, por exemplo, escrevia um decreto, mandava uma carta, elaborava um documento e o selo era usado, né, o anel era usado como selo. Ele marcava aquele documento para dizer: essa é a minha assinatura, é a assinatura do rei. Estou dizendo de quem está falando, quem é que está falando. Então ele tem esse selo de propriedade. Então o Espírito Santo é colocado sobre a nossa vida, sobre a vida do cristão também, como uma propriedade, dizendo de quem nós somos, né? Ele é também colocado lá em 2 Coríntios no capítulo 1, no verso 21 e 22, fala que o Espírito Santo, ele é colocado como selo sobre a nossa vida, o selo de Deus sobre a nossa vida, como garantia do que está por vir. Ou seja, nós somos propriedade de um Deus e amparados pela sua palavra, e o Espírito Santo é a garantia do cumprimento desta palavra sobre a nossa vida. Então, o selo é a autenticação de quem nós somos, né? Nós somos pessoas de Deus e o Espírito Santo é essa marca de que nós somos de Deus. Ele é a garantia da obra de Deus em nós e através de nós. Então, assim, nessa caminhada como cristão, como intercessor, nós temos o Espírito Santo de Deus como selo do Senhor sobre a nossa vida. Então, ele é o vento que transforma, o fogo de poder, a água que limpa e o selo de garantia de Deus sobre a nossa vida. Ele também A Escritura também nos traz a realidade do Espírito Santo como a pomba, né? Então, no sentido de sensibilidade, de brandura, nós temos o símbolo da pomba durante o batismo de Jesus, que houve essa manifestação do Espírito Santo dele de forma corpórea, como a pomba. Então, a pomba veio, desceu do céu sobre Jesus e veio a voz de Deus falando: esse é o meu filho amado, né, em quem eu me alegro. Então, nós temos esse símbolo do Espírito Santo de Deus, como o símbolo da pureza, da limpeza, da mansidão. Nós temos uma relação dos reflexos do fruto do Espírito na vida do cristão. Então, o Espírito Santo
com esse símbolo da pomba, ele tem a ver com os frutos do Espírito sobre a nossa vida, sobre a vida do cristão, com um modelo de simplicidade, de caminhada em retidão. É dentro deste contexto que nós temos o Espírito Santo como a pomba, né? Nosso chamado a caminhar em simplicidade, em pureza, em sensibilidade e em retidão diante do Senhor. E ele também é o óleo que unge para ministrar. Então nós temos lá em Mateus falando sobre a questão das 10 virgens, a parábola das 10 virgens, que fala sobre o óleo, aquelas que estavam preparadas com o óleo. Então o Espírito Santo, ele é o combustível para iluminar o nosso caminho. Então, nessa caminhada, como intercessor, como cristão e principalmente como intercessor, nas batalhas que temos travado, o Espírito Santo, ele é o combustível que ilumina o nosso caminho nesse trajeto, né? Ele nos dá clareza, ele nos habilita para caminhar em meio a este mundo tenebroso, esse mundo de trevas. O Espírito Santo é quem nos habilita a caminhar com clareza, né, com propósito. Então o óleo do Espírito é que mantém acesa a luz que traz discernimento, que traz o discernimento que nós como intercessores precisamos. Então o óleo precisa, mas o óleo precisa ser o quê? Essa parábola das virgens fala que o óleo precisa ser abastecido. Então nós precisamos caminhar, né, com tanque cheio. Então assim, é preciso buscar, é preciso estar preparado, abastecido, é preciso pagar o preço, é preciso passar pelo processo de buscar a Deus. Como que nós buscamos o óleo? Né? Então, de buscar na palavra de Deus, de dedicar tempo à oração, dedicação ao Senhor, em louvor, em adoração, em consagração ao Senhor. Então isso é óleo, o Espírito Santo agindo como óleo, né? E isso é o que nos habilita realmente na caminhada, com poder, com clareza, né, com discernimento que nós precisamos e que nós precisamos tanto nas batalhas que nós enfrentamos dia após dia, sejam elas familiar, sejam elas ministeriais, sejam elas no âmbito social, na comunidade, na sociedade, né, diante de tantos desafios que nós temos visto. Né? Então, assim, somos chamados e somos desafiados a caminhar em santidade e a manifestar esses símbolos do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Né? Então, nós temos 2 motivos de oração, 2 desafios que nós trouxemos durante essa caminhada e nós estamos trazendo aqui hoje novamente, dentro disso que nós conversamos, né? Que nós somos chamados para orar pelos resgate dos perdidos, lá em Lucas 10:2, né? Quando Jesus fala assim, que a seara é grande, porém poucos são os ceifeiros, e o Senhor nos chama, né? Ele fala, rogai ao Senhor da seara, né? Para que haja trabalhadores. Então nós temos um chamado para clamar e para orar ao Senhor. E outro ponto importante que nós temos aqui dentro desse chamado, dessa habilitação que o Espírito Santo de Deus está trazendo sobre a nossa vida, é orar sobre os nossos governos e autoridades. Lá em 1 Timóteo, nós temos o apóstolo Paulo trazendo essa importância lá no capítulo 2, no verso 1 e 2, ele fala assim, orem por todos aqueles que exercem a autoridade. Então nós temos este chamado do Senhor para voltar os nossos olhos, para orar pelo resgate dos perdidos, para orar pelas autoridades. E nesse momento eu queria compartilhar com você esse chamado para que nós possamos nos unir e dedicar esse tempo orando ao Senhor, né? Então fomos transformados pelo vento do Espírito. Nós recebemos o fogo de poder do Espírito Santo, a autoridade que nós precisamos. Nós fomos limpos pelo Espírito Santo de Deus, né? Purificados pela água e fomos selados, né, pelo Espírito de Deus, como garantia da obra do Senhor, né? Caminhando em simplicidade e ungidos para ministrar. Então, nesse momento eu quero convidar você para realmente ouvir esse chamado e exercer esse chamado agora, dentro disso que nós conversamos agora, desses princípios que nós falamos, exercendo essa autoridade, orando pelos resgates dos perdidos e pelos nossos governos e autoridades. Amém? Vamos orar então. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse tempo diante da Tua presença, Pai.
Deus, há uma clareza em nosso coração, Senhor, com relação à Tua palavra, Deus, da habilitação que o Espírito Santo trouxe sobre a nossa vida, enquanto, Senhor, intercessores, enquanto cristãos, enquanto filhos Teus, Pai. Somos selados pelo Teu Espírito com um propósito muito especial, Pai, muito bem definido, e nós cremos, Jesus, nós cremos que o Teu Espírito é a luz que, Senhor, nós precisamos, que ilumina os nossos olhos, ilumina o nosso coração, ilumina os nossos pés para a caminhada, Pai, que traz clareza, Pai, e a Tua palavra, Senhor, nos traz esta realidade, Pai. Jesus trouxe essa realidade, Pai, e nós queremos clamar nesse instante, Pai, unidos em oração, ó Pai. Deus, clamar, ó Deus, pelo resgate dos perdidos, ó Pai. Oramos pelo Teu corpo, pela Tua igreja, pela Tua noiva, para que, Senhor, haja sensibilidade, para que os corações estejam voltados, para que se levantem, Senhor, obreiros, pessoas comprometidas em amor, ó Pai. Deus, para proclamar a verdade do Evangelho, Senhor, neste tempo, Pai. Oramos para que a igreja volte os seus olhos, e não apenas os seus olhos e as suas orações, mas as suas ações para o perdido, Pai. Que olhe, Senhor, que os seus olhos estejam voltados e sejam, Senhor, seu coração seja encharcado de compaixão, que haja esse batismo, Pai, como Jesus, Pai, Senhor, como na vida de Jesus, Pai, que foi movido por compaixão, que essa compaixão, Senhor, esteja cercando o coração da Tua igreja, cerca o nosso coração e cerca o coração da Tua igreja, que se levante obreiros, ó Pai, que se levante ministérios, ó Pai, Senhor, que olhem, ó Pai, para os perdidos, ó Pai, Senhor, que aproveitem as oportunidades, que hajam portas abertas, ó Pai, e que, Senhor, a igreja se levante com autoridade e poder para proclamar o Evangelho de salvação, ó Pai. Nós clamamos, Pai, que a Tua noiva se levante em poder e proclame o Teu amor, e que, Senhor, haja um mover de salvação, ó Pai, alcançando os corações, Pai, daqueles que estão sedentos, das almas que estão quebradas, ó Pai, daqueles que estão perdidos, distantes do Senhor, daqueles que têm tido sede, Pai, Senhor, e não têm encontrado água, Pai. Nós oramos, ó Pai, para que os olhos sejam abertos, Pai, que pessoas sejam alcançadas e transformadas pelo Teu poder, Pai. De igual forma, nós entendemos, ó Pai, entendemos que fomos ungidos com um propósito, Senhor, Deus, tão definido do Espírito, Pai, que recebemos poder e que o Teu fogo transforma, Pai, realidades. Então, dentro deste princípio que aprendemos na Tua palavra, nós oramos pelas nossas autoridades, ó Pai, pelos nossos governos, ó Pai, Senhor, pelos aqueles que representam, Senhor, as comunidades, a sociedade, Pai, que representam, Senhor, cidades, estados, Senhor, e nações. Nós oramos, ó Pai, para que se levantem, ó Pai, corações contritos e quebrantados de autoridades, ó Pai. Deus, que haja um mover de quebrantamento e arrependimento, Senhor, nas casas de lei que representam o povo. Nós abençoamos os nossos líderes, abençoamos as nossas autoridades, não apenas legislativas, ó Pai, Senhor, mas até mesmo do judiciário, ó Pai. Senhor, as casas de lei, Senhor, ó Deus, as autoridades, ó Pai, Senhor, como policiais, ó Pai, ó Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos, ó Pai, todos aqueles que representam, Senhor, o povo e representam autoridades, ó Pai, Senhor, abençoamos as nossas autoridades também religiosas, ó Pai, Senhor, sacerdotes, ó Pai, pastores, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, abençoamos os nossos missionários, ó Pai, Deus, nós oramos agora por todos aqueles que representam autoridade, Senhor, dentro desta terra, Pai. Deus, que haja um mover, ó Deus, de restauração, de graça, de manifestação do Teu Espírito, trazendo arrependimento onde há necessidade, trazendo fortalecimento daqueles que já têm se levantado em nome do Senhor, ó Pai. Nós oramos e abençoamos, ó Pai. Deus, Senhor, também especificamente eu quero orar, ó Deus, por cada intercessor que tem feito esta caminhada aqui, Senhor, no Momento Amai, como autoridade que o Senhor tem levantado e uma voz profética que o Senhor tem levantado
derramado sobre a igreja de Cristo, ó Pai. Senhor, que a tua bênção cerque, que teu Espírito, Senhor, alcance o coração, ó Pai. Senhor, que traga, Senhor, ó Deus, firmeza, Senhor, na caminhada, autoridade nas palavras, Pai. Deus, que o teu Espírito movimente o nosso coração enquanto intercessores, Senhor, movidos pela tua palavra, Pai. Senhor, na tua palavra está escrito, ó Pai. Senhor, que não sabemos como orar, mas o que teu Espírito, ó Pai, Senhor, intercede por nós até mesmo com gemidos inexprimíveis. Então eu creio na movimentação do Espírito sobre a vida de cada um de nós, Pai, manifestando com poder, com graça e com autoridade sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe.